NAD, Nova Assembleia de Deus em Nova Ponta da Fruta, em Vila Velha ES, Pastor Mauro Muniz, Professor Miguel, só vitórias. Bem-vindos, meus amados irmãos, mais uma aula maravilhosa nesta manhã, em que estaremos nesse trimestre que estamos estudando a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Lição essa que fala sobre o livro de Jó, que estamos estudando lições maravilhosas, comentadas pelo pastor José Gonçalves. E nesta manhã estaremos estudando a lição número 3, Jó e a realidade de Satanás. Texto áureo: e vindo um dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Jó, capítulo 1, versículo 6. Neste textuário aqui, irmãos, o que me chama bastante atenção, embora que eu gosto de fazer sempre um paralelo entre o textuário e a verdade prática, neste textuário aqui que me chama a atenção é que está escrito que os filhos de Deus, também Satanás. Entre os filhos de Deus, ou seja, que a Bíblia está falando aqui, entre os anjos de Deus veio também aquele anjo que um dia viria a se tornar e se tornou Satanás entre eles. É o que está escrito lá em Jó, capítulo 1, versículo 6. A verdade prática nos diz, segundo as Escrituras, Satanás é um ser real, portanto, portador de personalidade, só venceremos com as armas espirituais. Pois bem, Satanás, que é aquele anjo que eu havia falado, que antigamente era tratado como um dos filhos de Deus, veio a se tornar Satanás, que é o nosso adversário. Este adversário é um ser real. E também ele tem personalidade. Nós vamos estar estudando isso tudo nesta aula. E nesta personalidade que tem, é a capacidade que ele tem de se tornar como uma pessoa. Não fisicamente falando, mas com atributos de pessoa. E mas também na nossa verdade prática já nos dá aqui a receita, já que ele é o nosso adversário, como podemos vencer a Satanás. Isso tudo nós estaremos estudando para a honra e para a glória do Senhor nosso Deus nesta manhã. A leitura bíblica em classe encontra-se em Jó, capítulo 1, versículo 6 ao 12 e o capítulo 2, versículo 4 e 5. Objetivo geral: destacar que Satanás não é um ser autoexistente, mas criado, e que sua ação não se sobrepõe à soberania de Deus. De novo falando que ele é um ser que não é autoexistente, ou seja, ele não existe por si próprio, ele foi criado e que o seu poder, a sua forma de trabalhar, mesmo contra cada um de nós ou contra o ser humano, ela não sobrepõe a soberania de Deus, porque só Deus é o Todo-Poderoso, só Deus pode tudo, todas as coisas, em todos os momentos, em todas as ocasiões, em todas as situações. Amém? Introdução. Uma das constatações que o leitor logo chega ao ler o livro de Jó é que o diabo existe. Ele é um ser real. Todo o sofrimento experimentado pelo homem de Uz, mesmo sem a consciência histórica disso, foi motivado por uma ação maligna. Ali o diabo assume o caráter pessoal de uma criatura. Nesse aspecto, o livro mostra como o diabo pode interferir na vida humana. Portanto, abordaremos algumas questões relativas à existência e à realidade de Satanás a partir do contexto de Jó. Pois bem, introdutoriamente, o comentarista aqui está nos falando sobre o diabo, que ele é um ser real e ele também é, digamos assim, um princípio, digamos assim, de todo o sofrimento. Mesmo que algumas coisas não sejam ação propriamente dita do diabo, mas eu considero ele como um ser, né, que veio todo o princípio do sofrimento, porque todo o sofrimento, toda amargura, tristeza, angústia na terra entrou através do pecado. Quem foi o agente que veio a induzir os nossos a primeira criação de Deus a pecar? Justamente o diabo. Então, ele é um ser real e todo o sofrimento experimentado pelo homem de Uz, que é uma expressão que nós vamos usar muito nessa lição, esse homem de Uz era a terra em que vivia Jó. Então, quando nós estivermos falando de homem de Uz, é justamente Jó. Então, todo o sofrimento que o Jó experimentou, que existe na face da terra, tem o seu princípio, tem a sua criação, a sua formação, tudo no pecado que o homem cometeu através da indução do diabo lá no Jardim do Éden. Que Deus possa estar nos guardando.
Então foi tudo motivado pelo diabo, foi tudo motivado pelo inimigo das nossas vidas. Tudo tem uma ação maligna. O diabo, ele pode intervir na vida humana, sim. Ele pode sim, mas pelo sangue de Cristo nós somos guardados e protegidos e livres das ações do diabo, se nós nos mantermos firmes na presença de Deus. O tópico primeiro diz o livro de Jó e a natureza de Satanás. Ponto 1. Um ser espiritual. O livro de Jó não procura provar a origem do diabo, mas o revela como um ser real. Em primeiro lugar, o diabo é um ser espiritual e encontra-se na mesma categoria dos anjos, apresentada no texto pela expressão os filhos de Deus. Os anjos são seres espirituais que não pertencem à dimensão natural, mas sobrenatural. Isso explica a capacidade da rápida locomoção do diabo quando rodeava a terra e passeava por ela. Pois bem, aqui logo no ponto 1 ele diz que, falando ainda sobre a questão do diabo, que ele é um ser espiritual. E que o livro de Jó em si, ele não vem procurar provar a origem ou falar maiores detalhes do inimigo das nossas vidas. Não é esse o objetivo. Mas revela, sim, ele como um ser real. Ele está na categoria dos anjos, é por isso que quando fala dos filhos de Deus, lá eu já tinha falado que quando ele fala dos anjos, dos filhos de Deus, quando se apresenta, veio também um diabo, que era um anjo que veio se tornar o diabo. É um ser espiritual, o diabo, e está na categoria dos anjos. Então, quando ele está aqui nos falando que ele não pertence à dimensão natural, é sobrenatural, e isso é que vem talvez explicar a sua rápida locomoção, porque quando Deus chega para o diabo, para o inimigo da nossa vida, pergunta para ele, onde você estava? Ele chegou, falou que estava rodeando e passeando na terra. E isso daí, rodear e passear na terra, é uma capacidade que só um ser realmente que não está nessa, né, que não é da nossa natureza, é uma natureza sobrenatural, poderia fazer, né? Por isso que tem esta explicação também. Um ser criado. Satanás é um ser criado. Mesmo sendo um anjo dotado de natureza espiritual, ele não é autoexistente. Ao contrário de Deus, que criou todas as coisas, o anjo que se tornou Satanás teve uma origem. Nem sempre o diabo foi o diabo. Ele fora do anjo como os demais. Assim, ele é uma criatura, não o Criador. Por isso o livro revela que Satanás tem suas ações limitadas por Deus. Ele pode fazer muitas coisas, mas não tudo. Não é um ser incriado. O diabo é limitado. Pois bem, quando ele está aqui nos falando sobre a questão de um ser criado, ele nos fala de novo que ele era um anjo, ele não é autoexistente, portanto, ele dependeu de ser criado um dia, foi criado como um anjo e se tornou Satanás. Então, por causa disto também, ele tem as suas ações limitadas. Ele pode até fazer muitas coisas, mas não tudo. Só Deus pode tudo, todas as coisas. Deus é Deus. Um ser dotado de personalidade. Ponto 3. O diabo é dotado também de personalidade. Ele é uma pessoa e possui capacidade argumentativa. Essa mesma característica aparece na tentação de Cristo. Também demonstra possuir conhecimento. Ele não sabe o que se passa na terra e como se comportam os homens. Na verdade, ele sabe o que se passa na terra e como se comportam os homens. Ele conhecia a vida de Jó. O apóstolo Paulo sabia que o diabo é um ser que possui perspicácia. Quando diz, não ignore os seus ardis. Assim Satanás usou de seu conhecimento para atacar a Jó. Pois bem, aqui quando ele fala de um ser capacidade de personalidade, é porque ele é uma pessoa também, tem atributos de pessoa, possui capacidade argumentativa, tem conhecimento, ele sabe o que se passa na Terra. Quando estava aqui, até confundi, botando que ele não sabe, na verdade ele não sabe todas as coisas ao mesmo tempo do que passa na Terra, que isso daí também é um atributo que só Deus sabe de tudo, de todas as coisas ao mesmo tempo. Mas o diabo, como um ser sobrenatural, ele também tem a capacidade de saber das coisas mais rápido. Haja visto a sua facilidade de deslocamento, de locomoção, os seus aliados ao lado dele também lhe trazendo muitas informações. Então ele conhecia a vida de Jó. É por isso que Paulo nos recomenda que nós temos que não ignorar os seus ardis, as suas perspicácias, nós temos que estar atento às coisas malignas que às vezes o diabo tenta fazer na nossa vida.
Tópico segundo, o livro de Jó e as obras de Satanás. Ponto 1. 2. Sofrimento. O livro de Jó apresenta Satanás como um ser capaz de agir contra o ser humano. É da natureza do diabo provocar 2 sofrimentos. Ele impõe a Jó um sofrimento até então sem precedentes. O diabo atingiu as posses dele, o que fez Jó sofrer. Houve sofrimento em Jó quando ele viu a tragédia se abater sobre sua casa, pois sua família foi devastada. Mas não cessou com a perda da família. O infligiu com uma doença que o fez padecer dor e isolar-se de todos. Pois bem, aqui quando ele está falando sobre a questão de Jó, ele teve dor e sofrimento. O diabo, ele colocou, impôs na vida de Jó sofrimento, sem precedente nenhum. Nunca nós tínhamos visto na Bíblia Sagrada um sofrimento atroz igual ao que sofreu Jó. E não só na vida de Jó, foi na sua família, na sua casa. E por último de tudo, ele até infligiu doença e dor ao ponto de isolar-se de tudo e de todos. Nós vamos ver isso mais adiante, aquela coisa terrível, triste que Jó passou. Ponto segundo, acusar. O diabo é capaz de infligir 2 sofrimentos, mas não só isso, ele também é capaz de acusar. Faz parte de sua natureza o acusar. Foi o que ele fez com Jó. O diabo o acusou de praticar uma religiosidade motivada por interesse, assim como fez posteriormente com o apóstolo Pedro, querendo cirandá-lo. O diabo quis fazer com Jó, fazer o mesmo, quis fazer com Jó o mesmo. O livro do Apocalipse mostra a acusação como a missão do diabo. Pois bem, aqui quando ele fala sobre uma das missões do diabo, também é acusar, ele chega diante de Deus e acusa a Jó. E ele, nessa acusação que ele pratica a Jó, ele diz que Jó só servia a Deus por causa que ele tinha uma religiosidade motivada por interesse, uma religiosidade falsa, que é só porque Deus dava muito bens, riquezas, tinha muitas riquezas, uma família padrão, uma família muito linda e maravilhosa, por isso que Jó servia. E Deus permite para mostrar para o próprio Jó, eu nunca coloco para o diabo, para mostrar para o próprio Jó, que não era desta forma. E Deus permitiu Satanás ver isso tudo e mesmo assim Jó, passando por tudo isso, não negou o Senhor, o seu Deus, não blasfemou, como era o desejo do diabo, o Senhor, o seu Deus. Ponto 3. Tentar. Por outro lado, devemos destacar a ação de Satanás na tentação para o mal. Também faz parte de sua natureza tentar pessoas. Pelo texto sagrado, podemos inferir que o diabo impulsionou os sabeus e os caldeus, povos até então nômades, a dizimarem os bens de Jó. É uma característica do diabo incitar e tentar para o mal. Pois bem, quando o comentarista que estava nos falando sobre a questão de tentar, nós vemos a prova aí, que o diabo impulsiona povos que eram nômades, ou seja, povo que está se deslocando sempre de um lado para o outro, não faz questão de ter grandes rebanhos, grandes quantidades de animais consigo, acredito eu, por causa que são povos nômades, então são povos que estão sempre em deslocamento de um lado para o outro. Mas o diabo, como um ser também que tenta, ele tentou e conseguiu fazer aqueles povos irem lá contra Jó e roubar aqueles animais. E, por final de tudo, até matar pessoas, que acredito também que não era característica de povos nômades andar matando os outros, não eram guerreiros, mas matou para causar sofrimento e tristeza em Jó. É uma característica do diabo, tentar, e dessa vez ele tentou, e infelizmente ou felizmente conseguiu os seus intentos, mas o intento dele maior era fazer Jó blasfemar de Deus, e glória a Deus, ele não blasfemou. Tópico terceiro, o livro de Jó e o ocaso de Satanás. O ocaso aqui que o comentarista está nos falando, que é o término, é o final, a destruição total de Satanás nesse contexto dessa história de Jó. Nessa situação da história de Jó, nós vemos aqui o seu término, a sua derrota, digamos assim, como que ele estivesse disputando com Deus. Ele estava sendo destruído pelo próprio Deus, que não deixou ele ser vencido. Ponto 1. Queda e ruína de Satanás. O livro de Jó retrata de forma nítida o caso final de Satanás. Em quase todo o livro, Deus se mantém em silêncio e oculto, mesmo o leitor tendo consciência que ele está lá e que seu silêncio fala alto. Por outro lado, o diabo não aparece mais a partir do capítulo 3 e não é mais mencionado no restante do livro.
Não é, pois, propósito do livro pô-lo em evidência, nem tampouco superestimar o mal. Satanás não conseguiu seu intento, que era de fazer com que Jó blasfemasse. Pois bem, aqui quando ele está falando sobre queda e ruína de Satanás, por causa que o caso final de Satanás, Deus, embora que vamos dizer que fosse como se fosse uma disputa entre Satanás e Deus se mantém em silêncio em todo o livro, ou quase todo o livro. Mas nós sabemos que Deus estava lá, estava vendo a vida de Jó, estava contemplando, até porque Deus tem um diálogo dele lá no final com Jó e argumenta. Então Deus estava atento a tudo. Já o diabo, a partir do capítulo 3, nós não vemos mais a sua ação, não vemos mais nada. Deus, às vezes, mesmo em silêncio, o seu silêncio fala alto para nós. Às vezes nós não entendemos, mas o silêncio de Deus também fala no nosso coração e fala muitas vezes alto. Às vezes precisamos entender melhor as coisas que Deus tem para falar nas nossas vidas. Mesmo no silêncio, Ele fala. Glória a Deus. Então, o diabo não aparece mais a partir do capítulo 3. E até porque o livro não é o propósito dele, é superestimar o mal. Satanás não, o que tem que mostrar mesmo no livro é que Satanás não conseguiu seu intento, que era de fazer com que Jó blasfemasse. Jó não blasfemou, manteve a sua fé em Deus. Ao contrário, até mesmo do que sua mulher falou logo no início. Amaldiçoa esse teu Deus e morre. E Jó não fez isso. Ponto 2. Jó e o testemunho de Deus. O livro tem um início dramático, mas um final apoteótico. Jó foi submetido a uma prova de fogo. E mesmo sendo chamuscado pelas chamas, Jó saiu vivo e vitorioso. Deus nunca o abandonou. A graça estava oculta, mas estava lá. Da mesma forma que a graça de Deus se manifestou trazendo a salvação a todos os homens, ela também se manifestou trazendo alívio, paz e livramento a Jó. Deus testemunhou que Jó era um homem que ele sempre disse que era justo, reto e temente a Deus. Pois bem, aqui quando ele está falando que Jó e o testemunho de Deus, nós vemos que o livro de Jó, ele tem um início dramático com a prova, com a dificuldade de Jó. Mas o final dele é apoteótico, porque Deus acaba dando em dobro tudo que Deus já tinha dado para Jó anteriormente, que o diabo tomou com a permissão de Deus. Mas só que Deus deu tudo em dobro lá no final, o final apoteótico que nós temos. Então Jó saiu vivo e vitorioso. Naquela prova de fogo pode ter saído até chamuscado, né? Pode ter saído com cheiro de fumaça no seu corpo, mas só que jamais saiu derrotado. No livro de Jó, nós vemos aqui, ele saiu como um homem justo, reto e temente a Deus, que era o primeiro testemunho que Deus deu de Jó e serviu até o final. Sincero, justo, reto e temente a Deus. Aleluia, Jesus. E conclusão, o livro de Jó apresenta Satanás de forma real e a partir da revelação divina na história bíblica. Dessa forma, Satanás é um ser dotado de personalidade. Ele possui grande conhecimento e age com perspicácia. Não deve, portanto, ser ignorado. Todavia, mesmo o livro tendo deixado esse fato em oculto, Jó sempre esteve debaixo das mãos de Deus. O maligno não o tocou como quis, mas apenas da forma que Deus permitiu. Por isso devemos descansar em Deus. Aleluia. Aqui quando ele está nos falando, concluindo essa lição, que o livro apresenta Satanás de forma real, que tem até personalidade. Ele age contra nós, age até com uma certa perspicácia, né? Ele tem os seus ardis, ele é cruel, ele age covardemente, ele age de uma forma sagaz, né? De uma forma assim, detalhada, assim, bem sutil, era a palavra que eu queria achar, bem sutil. Porém, nós vemos Deus lá, embora que Deus estava calado, mas como nós vemos lá no final, Deus mostrando para Jó, falando para Jó, que tudo Deus já tinha contemplado. Então, quando Deus já tinha contemplado isso tudo, Deus já estava agindo. Tanto é que ele não permitiu que o maligno o tocasse para o matar. O maligno só fez aquilo que Deus permitiu, porque Deus estava protegendo a vida de Jó, assim como protege da tua vida e protege a minha vida, protege a nossa vida, Deus Todo-Poderoso que está no céu. Se nós descansarmos nele, por isso devemos descansar nele, porque se nós descansarmos nele,
Ele vai continuar nos abençoando, nos protegendo e nos livrando. Terminando esta lição deste domingo, a lição é essa que estivemos estudando, Jó e a realidade de Satanás. No domingo que vem, estaremos estudando a lição que tem como título O Drama de Jó. E até lá, como eu costumo sempre dizer, é só vitória!